Tem juiz que acha que a toga é um manto divino, o tribunal, o próprio Olimpo. Criam o seu livro sagrado, o Código do Eu Acho. Ele não julga com base nos autos, julga conforme o horóscopo, o humor e o ego do dia. A Constituição vira uma espécie de vidente, tentando entender o humor do divino de toga. Quem disse isso foi Luva de Predeiro, burro, tiktoker, analfabeto e o gênio que vai nos fazer entender o tema de hoje. Sujeitos processuais. Juiz, funcionários e auxiliares. Anota, tá anotando, abençoado. Anota, que a aula de hoje é potente. Caceta! Primeiro a gente vai ter que entender o que são sujeitos processuais. Sujeitos processuais são todos aqueles que participam do procedimento judicial, seja de forma objetiva ou colaborativa, a fim de solucionar um litígio. Eles subdividem-se entre sujeitos principais e sujeitos acessórios. Primeiro, nós iremos tratar do juiz, que é um sujeito principal. Tendo em vista que o processo criminal pressupõe a existência de um conflito de interesses, o juiz na relação processual, ele é sujeito e não parte. E ele deve trabalhar como um órgão imparcial. Oxi, eu nunca vi um juiz ser imparcial, ainda mais nos dias de hoje. Ô, macho, faço não. A lei confere ao juiz determinados poderes, que se classificam em duas ordens. A primeira, poderes de polícia ou poderes administrativos e poderes judiciais. O poder administrativo ou poder de polícia, ele possui o magistrado o poder da condução do processo, mantendo a ordem e regulando o processo durante a audiência. Por exemplo, a polícia ou a segurança local deve prestar obediência ao juiz, uma vez que a lei o presidencia dos trabalhos. O poder jurisdicional exercido no processo se subdividem entre poderes meio e poderes fim. Oi? Ah, professor, o que é isso? Calma, você deixa eu terminar de explicar? Tomar no cacete. Os poderes meio, dentro dos quais se encontram os atos ordinatórios, que consistem em conduzir a sequência dos atos processuais para que não ocorram vícios ou não inquinem em nulidade no processo. Os atos instrutórios são os atos da prova, feitos para dar ao juiz elementos necessários para decidir corretamente o caso. Eles podem ser feitos pelas partes ou iniciados de ofício pelo próprio juiz. A produção de provas pelo juiz, ela não só deve ser autorizada, como deve ser esclarecida dúvidas que surgirem a partir das provas requeridas pelas partes. Por exemplo, o juiz poderia determinar a oitiva de uma pessoa mencionada por uma testemunha das partes, um novo interrogatório do réu ou diligências adicionais se fatos novos aparecerem durante a instrução. O STJ considerou que o protagonismo do magistrado na inquirição das testemunhas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo, ou seja, o juiz pode fazer perguntas desde que não haja comprovado dano às partes. Mesmo com autorização legal, faz-se necessário um controle rigoroso para que o juiz não ultrapasse a sua função e assuma no processo a função de julgador e acusador ao mesmo tempo. E os poderes fim, que abrangem atos decisórios e atos executórios. O juiz penal exerce também algumas funções anômalas, como o princípio da obrigatoriedade da ação penal, requisitar a instauração de inquérito e também arquivar, receber a notícia crimes e levar ao Ministério Público e etc. Vamos agora para as prerrogativas e garantias da magistratura. Essa parte é fenomenal, viu? Nota aí. É do caralho, né? É do caralho. As garantias conferidas ao magistrado são as seguintes: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. Vamos iniciando pela vitaliciedade, que é adquirida após 2 anos do exercício da magistratura, sendo que ela é completamente diferente da perpetuidade. O que é perpetuidade? Quando não se pode retirar de forma alguma. Na vitaliciedade, após 75 anos, a aposentadoria é compulsória. Ou seja, claro que é completamente diferente da perpetuidade. Então, relembrando, vitaliciedade não tem nada a ver com perpetuidade. Pausa essa porra aí. No caso dos desembargadores e dos ministros de tribunais, a vitaliciedade ela é adquirida de forma automática, imediata. Não após 2 anos, como é ao juiz de primeiro grau, mas automática. Após esse tempo de juiz substituto, como se fosse um teste, o juiz adquire a inamovibilidade. O que é inamovibilidade? Inamovibilidade é que o juiz, somente por iniciativa própria, não pode um alheio transferi-lo para outras unidades, ele fica responsável pela jurisdição daquela unidade que ele é responsável. Federativo, estadual, etc. Agora, há uma exceção. Se não tiver exceção, não é direito processual ou penal. A exceção diz respeito que, por interesse público, o CNJ ou os magistrados dos tribunais respectivos, federal, estadual, podem superar a inamovibilidade do respectivo juiz. Partindo agora para a irredutibilidade do subsídio, que é a garantia constitucional de que, durante o exercício do cargo, os subsídios e o salário do juiz não podem ser reduzidos, somente concedidos. E também, claramente, ninguém teria culhão de tirar o subsídio e diminuir o salário de um juiz. Já que o salário do juiz é tão baixo, além do salário tem o auxílio transporte, moradia, saúde, alimentação, lingerie, calcinha, peste toda. Tá anotando tudo aí, porra? Além das prerrogativas, há também as garantias. Quais são as garantias? A magistratura é concedida por concurso público e está sujeita à promoção de entrância superior. Vedações ao magistrado. O que é proibido ao tão poderoso magistrado? Exercer cargo ou função diferente a que ele foi eleito no cargo público. Outra vedação é receber parte de honorários do processo ou custas do processo. É vedado também ao magistrado dedicar-se às atividades político-partidárias. Também é vedado
receber dinheiro, contribuições de pessoas físicas. É vedado ao magistrado também atuar como advogado no juízo em que ele foi afastado por aposentadoria ou exoneração durante 3 anos decorridos a partir da sua exoneração ou aposentadoria. Partindo agora para os impedimentos do juiz, que está previsto no artigo 252 do Código de Processo Penal. Lembrando, como está previsto no artigo 252, os impedimentos estão previstos na lei, expressamente na lei. O primeiro impedimento é a participação na causa de cônjuge ou parente. Outro impedimento previsto no artigo 252 do Código de Processo Penal é quando o juiz já tinha participado como sujeito do processo, como sujeito principal ou não. Por exemplo, um advogado, um perito, um intérprete, um auxiliar de justiça, de qualquer forma. Um juiz que, antes de ser investido como magistrado, ter atuado no processo em que vai julgar como outro sujeito processual. Ele está impedido. Outro impedimento ao magistrado é a atuação em instância diversa. Mas isso é claro, não é? Porque um juiz de primeira instância não pode atuar como juiz de segunda instância, já que as competências e as atribuições são completamente diferentes. Outro impedimento é que desembargadores e juízes não podem atuar no mesmo processo, sendo eles parentes consanguíneos ou não. Consanguíneo na teoria, né? Porque você sabe que na realidade, hoje em dia, se não tiver cabelo, se for careca, é meio tenso, meio complicado. Cuidado, bebê, para não ir pra papuda. Essa atualidade do Brasil. A gente esqueceu. Merda! A suspeição do magistrado. O que é a suspeição do magistrado? O bom é que eu retorno preto. Saiu do branco, voltou pro preto, é o Michael Jackson invertido. Bora. O que é a suspeição do magistrado? Você tá escute pra você não me perguntar. O que é a suspeição do magistrado? É quando o juiz, ele tá lá sentado no trono dele e ele não deveria estar ali. O que acontece, né? Isso a gente chama de suspeição, ele é suspeito. A suspeição é basicamente quando o juiz tem algum vínculo emocional, financeiro, afetivo, enfim, espiritual, Político. com alguma das partes ou sujeitos processuais. Tá, e qual a diferença de suspeição e impedimento? A suspeição, ela é basicamente, né, quando o juiz ele tem que ter o bom senso de dizer, eu sou suspeito. Porém, o impedimento é aquele que é expresso em lei, como a minha versão branca disse que é. Então, o juiz ele não só pode, como ele deve se acusar. A suspeição não é só um direito do juiz, ela é uma obrigação moral e jurídica. Porque um juiz parcial, ele não é um juiz, né? Ele é um personagem do processo. Quais são as situações de fato que gera suspeição? As situações que geram a suspeição. A primeira é a amizade íntima, e não um bom dia, um boa tarde, mas é a amizade real, de churrasco, o grupo do WhatsApp, a foto no aniversário, o batizado dos meninos. Rapaz, o batizado dos meninos, esse tipo de coisa. A outra causa seria a inimizade mortal. O que é que seria inimizade mortal? Não é só, cara feia de corredor, sei lá, não deu bom dia. Não, é ódio mesmo. Tipo assim, o juiz comeu a mulher do cara ou a parte comeu a mulher do juiz, enfim. Beleza. Também em Brasília, né? Não, rapaz, você é um caso sério. E o STJ já disse, viu? A amizade ou inimizade profunda do juiz com advogado é suspeição na hora, viu? Então, se o advogado já chega na audiência, bom dia, meu querido, com o juiz, importantíssimo destacar que decisões contrárias não configuram inimizade, viu? Então, se você tem aquela... Enfim, não queira se fazer de vítima, meu senhor advogado, que só porque a decisão foi contrária, não é inimizade, viu? Não tem suspeição. A segunda situação é quando o juiz tem interesse na matéria em debate, ainda que ele não seja a parte. Por exemplo, o filho do juiz responde por um crime semelhante, e aí o juiz teria o pensamento de preparar o terreno para que a decisão seja favorável no processo alheio. Outra situação é o parentesco consanguíneo de afinidade civil até 3º grau, ou seja, abrange filho, pai, avô, vó, cunhado, tia, rapariga, cachorro, papagaio, periquito, enfim, o que você quiser. Lembrando que filhos adotivos, parentes adotivos também conta, tá? Anota aí. Porém, se é cliente do escritório, da esposa, do filho do juiz, não gera impedimento ou suspeição automaticamente se o parente não estiver atuando no processo. Diante disso, eu queria contar a história dessa mulher. Você conhece essa mulher? Você conhece essa mulher? O nome dela é Viviane. Ela é formada em publicidade, mas decidiu trocar de área e agora está no ramo do direito. Ela não construiu uma carreira acadêmica, ela não passou pela magistratura, não tem nome nos concursos públicos e também não foi do MP. Ou seja, ela é mais uma das milhares de advogadas e advogados que tem espalhados pelo Brasil. Mas aí algo curioso aconteceu. Do nada, o escritório dela, que começou meio de bichinha, teve um aumento estrondoso e meteórico dentro do
Judiciário, através da perspicácia dela, inteligência, ela conseguiu atrair clientes bilionários, como a Apvida, bancos e etc. Atualmente, ela tem mais de 30 processos tramitando dentro do STF. Eu acredito, né? Não sei se isso por um toque de mágica, eu duvido muito, se tratando do Brasil, que tenha sido coincidência. Mas esse tipo de coisa pode acontecer, né? E eu já ia esquecendo, acho que é um fator irrelevante, né? Mas vale a título de informação que Viviane, ela é esposa do atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu acho que isso seria irrelevante para o processo. Poderia repetir, por favor? Esteja preso. O interesse em causa diversa, ele também gera suspeição. E isso ocorre quando o juiz tem parente no processo que será julgado por outro magistrado envolvido com o caso. Vou explicar para que você não me pergunte. O juiz ele pega para julgar um caso penal de réu cujo pai é magistrado que julgará futura causa do filho do primeiro juiz. Deu para entender? Você está anotando. É importante anotar para que você não esqueça. O aconselhamento prévio é quando o juiz já deu orientações sobre o caso a uma das partes antes de atuar. E isso também é motivo de suspeição. O caso Moro, no processo do então ex-presidente Lula, é uma aula prática máquina de suspeição. Um juiz que deixou de ser juiz para virar personagem de acusação. E quando o juiz perde a neutralidade, o processo perde a validade. Você está anotando, você tem certeza que está anotando. A suspeição por interesse financeiro, ela é simples. O juiz, né, se ele for sócio, acionista ou integrante de empresa interessada no resultado, a suspeição pode ser reconhecida de ofício ou provocada via exceção. A cessação do impedimento ou a suspeição se a afinidade acaba com divórcio, morte, exceto sogro, genro, padrasto, enteado, cunhado, se há filhos, a afinidade permanece. E a criação de animosidade, ou seja, se a parte cria briga por má fé, ela não pode alegar a suspeição. Partindo agora para os sujeitos secundários, que são eles os funcionários e auxiliares de justiça, vamos especificá-los. Os funcionários de justiça são aqueles que o cargo está expresso ou em lei, ou então eles são contratados pelo próprio judiciário, ou seja, eles fazem parte do sistema de justiça. Os auxiliares não, eles são sujeitos alheios ao judiciário que auxiliam, como diz o próprio nome, a função e a realização de atividades do judiciário. Exemplos de auxiliares de justiça: o intérprete é um exemplo de auxiliar de justiça, o perito é uma espécie de auxiliar de justiça, e exemplo de funcionário de justiça: o escrivão, funcionário da justiça, que faz parte do sistema de justiça. O promotor é um funcionário da justiça. As prescrições sobre suspeição do juiz estendem-se aos funcionários de justiça e auxiliares. Por quê? O legislador quis garantir que todo mundo fosse parcial para que o processo pudesse correr da forma que deve ser. Na prática, o juiz ele pode declarar suspeito o funcionário ou auxiliar se houver parentesco, amizade íntima, inimizade ou interesse. A parte pode arguir a suspeição e o magistrado ele decide o incidente. Exemplo, o oficial de justiça é cunhado da vítima. Ele deve. Sabe o que é dever? D-E-V-E-R. Deve ser substituído. O perito é sócio do advogado. Deve ser afastado. Ou seja, a gente tem a nulidade relativa e a nulidade absoluta. A nulidade relativa se for funcionário comum e a nulidade absoluta se for perito ou intérprete. Você pode alegar a suspeição do perito, intérprete ou serventuário, mas quem resolve é o juiz. E sinceramente, se depender do juiz, até para dizer bom dia ele inventa a moda, imagina para aceitar a suspeição. Eu caminhei sozinho pelo fórum, falei com o escrivão e o vigia noturno. Sentei no banco do hall, tentando compreender se o juiz vai julgar ou vai se abster. No processo alegaram provocante. O juiz conhecia a parte desde antes.
E bem na hora H, no ponto alto da ação, já era dia, o oficial me chamou. Muitíssimo, não sou vagabundo, eu sou delinquente, sou um só persistente. Eu dormi no fórum, lendo a peça. Meritíssimo, seja meu amigo, me ouça, me ensine, despache comigo, mas não me deixe perdido nessa regra.